Episódio 15 do Morrendo no Hollow Knight. Eu já comecei matando um dos bichos que eu mais odeio. Essa aranha maldita tá sem sombra de dúvidas no top tier boss que eu mais odeio. Bosses não, falei até errado, porque esse bicho nem boss é, mas ele tira 2 de vida por tapa, então já tem um motivo pra ser odiado e mal dá pra bater nele. Continuei minha exploração pelo ninho profundo que eu odeio com todas as minhas forças e pelo amor eu encontrei uma daquelas árvores de essências que eu odeio muito de fazer o negócio, mas eu preciso fazer o negócio pra melhorar o meu ferrão dos sonhos. Dentro de um buraco eu encontrei a criadora de máscaras e eu fiquei super confuso, porque ela não era um boss, era só um NPC que dava pra conversar, e só que ela não falava nada demais. E também não tinha nenhuma interação especial, ela me pediu alguma coisa, era só um NPC random que eu encontrei por aí e nunca mais interagi. E eu fiquei curioso se realmente ela era só um NPC qualquer ou se ela tinha alguma coisa especial, tipo, talvez ela pudesse pintar minha máscara de uma cor diferente só pra mudar o design, mas eu não voltei pra ela pra descobrir isso. Depois de explorar muito desse maldito labirinto do ninho profundo e cair em 1 bilhão de armadilhas, eu finalmente encontrei um lugar diferente. E que parecia muito ser o final do ninho profundo, e pelo amor, eu não queria continuar nesse lugar. Cheguei na aldeia distante, realmente era distante, porque ficava no canto do mapa, não tinha como nem avançar mais. E as plataformas desse lugar eram fininhas, malditas plataformas minúsculas, e eu caí. Enquanto eu tava andando por aí, encontrei um outro NPC, a parteira. E esse NPC já era meio estranho, tanto que eu até comecei atacando pensando que era um inimigo. Mas não, dava pra conversar. Eu comecei o papo e ela me contou que nesse local tinha história, blá 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 blá, lore que eu não ligo, porque eu já vi um vídeo de 1 hora falando toda a história de Hollow Knight. E depois de contar a historinha, ela fala que está com fome. E nesse momento acende uma antena na minha cabeça, porque eu já tava suspeitando desse NPC por algum motivo. E no segundo diálogo ela fala que está morrendo de fome. E nesse momento eu dei um dash pra trás no maior susto e ela me atacou realmente. Mas depois disso ela só sumiu mesmo. E eu fiquei meio triste, porque eu nem consegui ver ela direito me atacando, já que eu dei o dash e saí da tela. E depois que ela sumiu eu nunca mais encontrei ela. Eu até cheguei a pensar que ela seria algum tipo de boss que eu encontraria depois novamente, mas não. Enquanto tentava voltar pra cima lá na aldeia distante, eu encontrei novamente aquele bicho maldito que tá no top tier bichos que eu mais odeio. E ele conseguiu me matar nas profundezas do ninho profundo. E gente, vocês não tem noção, mas o banco tava muito longe. Tentei voltar correndo pra recuperar minha alma, só que apareceu outro daquele bicho maldito no caminho. Ele também conseguiu me matar, e significa que eu perdi 3.000 de dinheiro. Episódio 16 do Morrendo no Hollow Knight. Eu voltei pra aldeia distante depois de morrer 1 bilhão de vezes. E dessa vez eu não errei os pulos curtos. Estava sentindo que eu estava finalmente chegando no final do ninho profundo, que logo eu poderia finalmente abandonar esse maldito lugar. Entrei no que parecia ser o castelo principal desse estranho lugar. E lá tinham vários NPCs que me falavam pra sentar no banco. E tristemente, há muito tempo eu vi um vídeo no TikTok que acabou spoilando pra mim o que iria acontecer agora. E eu fiquei triste, porque eu cheguei aí já sabendo exatamente o que iria acontecer, mas mesmo assim falei com todos os NPCs, mas todos falavam só sente no banco e sente no banco. E quando eu finalmente aceitei o meu destino, sentei no banco e fiquei preso, porque era uma armadilha na realidade. E agora eu estava prestes a ser molestado por um monte de NPC. Adentrei o covil das bestas e depois de sair da armadilha que haviam me prendido, comecei a explorar esse vasto lugar, mas aparentemente não tinha nada demais nesse lugar. Eu realmente só fiquei andando e matando os inimigos que eu encontrava até encontrar uma saída. Enquanto eu andava pelo covil, eu encontrei a Era dormindo, uma das 3 sonhadoras. Eu fiquei muito surpreso, porque eu não tinha reparado que no mapa eu estava exatamente na mesma localização da máscara que ela estava. E isso só prova ainda mais o meu ponto de que não precisava ter marcado no mapa a localização das 3 sonhadoras, porque dá pra encontrar sozinho, só explorando. De qualquer jeito, usei o ferrão dos sonhos nela e entrei na cabeça dela pra poder matar ela, e depois comecei a sugar ela. E sim, isso ficou meio estranho. E eu pensei que ia rolar algum tipo de boss fight com ela tentando me impedir de matar ela, mas não, ela só tava parada ali no meio e eu pude matar tranquilamente. Acho que ela cansou de dar uma de baiano e ficar dormindo sem parar. E agora um dos 3 selos finalmente tinha sido quebrado, só faltavam 2. Acreditei que eu já tinha meio que feito o importante no covil da besta, então decidi tentar encontrar uma saída. Bom, era o que eu tava fazendo antes, mas a gente esquece esse detalhe. E enquanto eu tava caçando a saída, eu encontrei esse negócio que não fazia nada, e eu realmente quero saber se alguém sabe o que isso fazia nos comentários, por favor. E já que eu pedi pra comentar, dá like e segue também, né, pra fortalecer, por favor. E pro meu alívio eu encontrei um banco depois de muito tempo, vocês não sabem
sabem o quão em paz eu fiquei depois de ter achado esse banco. Porque eu tava jogando há muito tempo sem ter encontrado o banco pra salvar o meu jogo. E eu já tava exausto e irritado. Então achar esse banco melhorou meu dia em 1000%.